Virtu conversa hoje com o economista Fábio Jambiage, autor do livro Tudo sobre o Déficit Público, que acaba de ser lançado. Fábio, você diz ali que o déficit público é o maior desafio para o país nessa década. Por que isso? Porque é um dos problemas não resolvidos e é um problema cuja solução, no meu entendimento, é essencial, é condição básica para que a gente consiga sair desse marasmo no qual há muito tempo a economia está mergulhada. Na verdade, como parte das atividades do lançamento do livro, eu criei um PowerPoint que eu chamei de 40 anos de desequilíbrios fiscais, que é mais ou menos isso. Eu me formei em 1983, e só para recapitular para quem for mais jovem, que eventualmente estiver nos assistindo, o que ocorre? Final de 1982, o Brasil recorreu ao Fundo Monetário Internacional, como tantas vezes tinha recorrido, como outras vezes veio a recorrer, como tantos outros países vieram a recorrer. Mas, a diferença de outras situações, aquela foi uma situação em que houve consequências não só associadas aos empréstimos que, para variar, o fundo deu ao Brasil, como deu há alguns anos atrás para a Argentina, para resolver uma situação de balanço de pagamento, mas teve um legado muito importante, que foi a consultoria técnica para ajudar o país a organizar as contas. Uma vez eu perguntei para o Silvio Rodrigues Alves, meu amigo, foi chefe do departamento econômico do Banco Central durante muitos anos. Os mais jovens talvez lembrem do Altamir Lopes, que antes de ser diretor do Banco Central também foi durante muitos anos chefe de departamento. E o Silvio foi o antecessor do Altamir. Então, ele tinha assento nas mesas com Delfim, com Simons, naquela época, nos anos 70, 80, que se discutia política econômica com muitos poucos dados. E, alguns anos atrás, encontrei ele nesses aeroportos da vida, em que a gente, dando seminários fora, se encontra. Eu falei, Silvio, me diz uma coisa, hoje, com tudo disponível na internet, é tão difícil fazer política econômica, como diabo vocês faziam 30 anos atrás, quando não tinha dado? Ele fez um gesto muito engraçado, que é botar o dedo na boca, né, para sentir para onde vai a direção do vento, que é um gesto muito comum lá no meio do mato, não é, para saber como é que vai o tempo. E era isso. Então, o que ocorre? Em 83, o Fundo Monetário começa a ajudar a contas retrospectivas até 81. Então, nós temos hoje 40 anos de estatísticas fiscais, claro que no começo da série muito precárias. Enfim, eu me formei, o déficit público era um problema no Brasil, a nova república assumiu em 95, o discurso de posse do Tancredo Neves, que acabou não assumindo, era é proibido gastar, etc. E estamos até agora com esse problema sem ser resolvido, inibindo muito o investimento, com dívida pública de mais de 80% do PIB. Então, a ideia é o seguinte, tem que encarar a solução dessa questão de uma vez por todas, porque senão vai ser difícil aspirar a um futuro com previsibilidade. A minha ideia foi colocar aqui, como o nome diz, não é tudo sobre o déficit público. Eu faço uma brincadeira, inclusive, que você é mais jovem, mas deve ter ouvido, você deve gostar de cinema, deve ter ouvido. Há um dos primeiros filmes do Woody Allen, que se chamava Tudo Aquilo que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo, Nunca Teve Coragem de Perguntar. A minha ideia, obviamente, não dá para botar um título desse tamanho aqui, mas era, brincando, chamar isso aqui Tudo Aquilo que Você Sempre Teve vontade de perguntar sobre o déficit público brasileiro, nunca teve coragem, né, de perguntar. A ideia foi colocar tudo um livro muito rico em dados. Eu me formei em dezembro de 1983, eu comecei a trabalhar com tema de política fiscal em 1987. Se você começar a contar o começo de 87 e considerar que estamos quase no final de 2021, terão sido praticamente 35 anos de dedicação ao tema. Um tema complexo, árido para a maior parte das pessoas, então procurei aqui ser o mais didático possível, inclusive você acompanha meus livros há bastante tempo, tenho procurado ao longo do tempo entremear de algumas expressões coloquiais, de tal forma que
a leitura seja mais agradável ao leigo, e principalmente ter muitos dados, não é? Muitas tabelas. Há no final um apêndice estatístico com 35 anos de dados, não é? É porque realmente eu falei 40 anos, mas os dados de 81, 84 são extremamente precários em termos de qualidade. Eu não incorporo aqui, quer dizer, a gente sabe que existiram, tá? Mas são muito ruins. De 85 em diante, eles melhoram, mas de 85 até 90, os dados são, no jargão fiscal, abaixo da linha, não é? Ou seja, basicamente eram dados referentes ao tamanho do déficit, sem que se soubesse exatamente o que estava causando, se era um problema de receita, se era um problema de gasto. E a partir de 91, em que efetivamente a gente passa a ter um conjunto de estatísticas bem robustas acerca dos dados chamados acima da linha, né? Que são a decomposição entre receita e despesa. E aí tem, no livro, 30 anos com todas as desagregações correspondentes, ano a ano, para mostrar. E a ideia, e é por isso que o livro foi lançado este ano, porque assim, a minha experiência, já procurei ser parte do debate em outros contextos pré-eleitorais. A minha impressão é que, assim, quando você se aproxima muito das eleições, a racionalidade perde espaço, não é? Então, a partir do começo do segundo semestre de ano eleitoral, aí tudo emoção, aquele xingamento geral. Então, o momento de discutir com mais profundidade é o ano anterior ou até o primeiro semestre de ano eleitoral. E o que eu gostaria é que esse livro seja um elemento importante do debate para o ano que vem. Se me conhece, sabe que eu sou respeitador de opiniões alheias, não é? Eu procuro ter o debate da melhor forma possível. Já fui um pouco abusado na juventude, enfim, tem erros que todo mundo comete de exacerbação dos espíritos, mas alguma coisa tem que servir, ficar careca, não é? A gente aprende a levar as coisas, enfim, de uma outra forma. E eu gostaria que esse livro servisse para o convencimento, eventualmente até de futuras lideranças, quer dizer, atuais lideranças, futuros dirigentes. Não é? Eu, como eu te falei, tenho respeito por todas as opiniões alheias, mas assim, me incomoda um pouco essa percepção que eu vejo que está muito presente de parte de alguns colegas no meio econômico de tirar a importância do tema, se baseando muito, supostamente, no que estaria acontecendo agora nos Estados Unidos, em parte do resto do mundo, como reação à terrível situação que o mundo viveu no ano passado. Tá? Mas, sobre isso, eu quero chamar a atenção para duas ou três coisas. Primeiro, uma coisa é o que os Estados Unidos podem fazer, outra coisa é o que nós podemos fazer. Os Estados Unidos são emissor da moeda mundial por excelência, então podem se dar ao luxo de fazer determinadas coisas que a gente não tem essa possibilidade. Tá? Em segundo lugar, uma coisa é o que você faz diante de uma situação catastrófica. Então, se a casa está pegando fogo, não adianta que você se preocupe com o sofá, você tem que encher a casa de água para acabar o fogo. Depois ver o rescaldo, como é que faz, como é que recupera, como é que seca, como é que enxágua, etc. Então, ano passado era o ano do incêndio, era ano de atacar o problema, então é natural que houvesse descuido, digamos assim, fiscal, tinha que gastar, o déficit foi astronômico, etc. Isso em todos os países do mundo, praticamente. Tá? Agora, quando você olha para o futuro, tem que dar um horizonte de estabilidade. Mesmo os Estados Unidos, que gastaram muito ano passado, e agora com o Biden continuam gastando, mas num esquema já de financiamento diferente. Não é? No ano passado era gastar, e aí o déficit foi para as alturas, lá, aqui, etc. Agora está se falando de um plano de financiamento da infraestrutura muito elevado, etc., mas com um componente de tributação que vai dar conta disso. Tá? Então, aqui, o meu princípio é o seguinte, quanto vai ser gasto e como isso vai ser financiado,
é razoável que isso tenha a ver com as características do governo de plantão. Governos de, entre aspas, esquerda, pode-se considerar que podem tender a gastar mais do que governos, entre aspas, de direita, etc. Tá? Agora, com todo o descalabro fiscal de 3 ou 4 décadas, claro que com ups and downs, com idas e vindas, números um pouco diferentes, mas, enfim, uma dívida que foi crescendo, que se aproximou perigosamente, agora na pandemia, de 100% do PIB, embora com a inflação recente tenha diminuído a gravidade disso, etc. As diferentes forças políticas do país deveriam ser capazes, superadas as emoções das eleições, e espero eu que superada essa fase de polarização absolutamente doentia em que o país mergulhou nos últimos tempos, nós deveríamos, como país, ser capazes de nos colocarmos de acordo em relação a determinado conjunto de parâmetros básicos. Então, o que eu tenho em mente, isso está explicitado no livro, e eu pretendo, enfim, tocar bumbo bastante sobre isso no próximo ano, quando o tema da discussão do teto e da revisão do teto entrar em pauta, é convergir rumo a uma situação em que a gente dê para os diferentes agentes econômicos sinais poderosos de acordos políticos suprapartidários acerca de 2 ou 3 pontos. Primeiro, por inércia, acho que a gente tende a isso, meta de inflação de 3%. Quer dizer, até agora ela vinha caindo, claro que agora a gente está numa situação muito conjuntural, a inflação perto de 9%, etc., mas esperemos, se o Banco Central tiver sucesso na sua política, que ela venha a cair para alguma coisa em torno de 4% ano que vem. Então, teríamos Banco Central independente, já está na lei, uma meta de inflação que me parece que tenderá a ser 3%, não apenas para 2024, e sim se medir como meta estável daí em diante. E aí, a minha proposta é que a gente defina o seguinte arcabouço de política fiscal. Na verdade, já está na regra do teto atual, mas seria revisado numa regra de caráter mais duradouro e mais viável no início do próximo governo. Olha, todo começo de governo, o governante de plantão decide, quer dizer, decide não, ele encaminha para o Congresso, no primeiro ano de gestão, qual vai ser a sua proposta de variação do gasto real nos anos 2, 3 e 4 do mandato corrente e o primeiro ano do governante seguinte, uma vez que a gente sabe que há uma inércia nesse caso. Tá? Isso é sancionado pelo Congresso e aí você tem um horizonte para os 4 anos seguintes. Quanto o governante vai propor, vai depender do governante e do espaço que tiver para apoiar isso no Congresso. Hoje, a regra é 0. Acho que ela cumpriu o seu papel. Discordo radicalmente dos que acham que a regra não adiantou para nada. Gráfico não explica tudo. Tem cara que acredita, embora não seja especialista, mas em relações econométricas, etc. Mas quando você vê o gráfico, nós já discutimos muito há mais de 10 ou 15 anos, isso já te mostrei esse gráfico alguma vez, aquele gráfico do gasto como proporção do PIB começa a crescer em 91 e vai embora. Quando você chega a 2016, você vê claramente que ele estaciona e agora este ano vai cair. Claro que 2020 uma situação completamente excepcional, vai lá para o céu, não é um ponto completamente fora da curva, mas esta vez nós vamos ter, pela primeira vez desde 91, uma situação em que um governante entrega, no final do governo, um gasto menor como proporção do PIB do que em relação ao momento em que ele tinha recebido. Por quê? Há um comprometimento muito grande do governo com a meta fiscal, eu diria médio.
da parte do ministro Paulo Guedes, sem dúvida, da parte do presidente Jair Bolsonaro, há muitas dúvidas, porque os sinais são notórios, que se ele pudesse, ele furava o teto. O governo é forte? De modo algum. Poucas vezes vi um governo tão fraco na sua capacidade de formulação, no desarranjo total e absoluto com o Congresso. Hoje mesmo vimos no jornal uma estimativa de que o governo conta com o apoio de apenas 15 senadores dos 81. O governo é muito fraco politicamente. Tá? Então, como é que um governo fraco, que não sabe exatamente o que quer, com um presidente que não gosta, aparentemente, da regra, nós vamos chegar a uma situação que nenhum dos presidentes anteriores conseguiu. E justamente pela vigência da regra do teto em perspectiva para o ano que vem. Tá? Mas, em que pese o papel, também é verdade, me parece justo reconhecer que esta regra não sobreviverá até 2026. Poderá sobreviver a 2023 ou até mesmo a 2024, mas, dado que ela terá que mudar, é melhor que essa mudança ocorra no começo do próximo governo e não no final. Mas a gente aprofunda isso eventualmente em outra live ano que vem. Não, tem uma questão falando essas questões mais genéricas. Não, só tem uma questão que acho que vale a pena falar, né, Fábio? Que você falou. Obviamente, assim, teve um papel de cumprir o controle de gastos, mas não entra muito no mérito, né? Tem todo um arcabouço de reformas que precisa ser aprovado, porque o investimento está cadente, vai ser o pior ano, talvez, histórico, esse ano e o próximo de investimento. E aí fica essa disputa até política, né, por espaço para emendas, como você apontou agora no artigo, junto com o Marcos Mendes e com o Paulo Artum. Quer dizer, tem todos esses problemas. De repente, é muita vontade para pouco espaço fiscal, né? O teto realmente não cabe. Quer dizer, o que você acha fundamental para que não seja o teto, que seja outra regra fiscal? Como a gente resolver de uma maneira estrutural isso, né? Depois de feita a reforma da Previdência, que ainda precisa ser ajustada, como você também aponta, mas o que seria aí fundamental para melhorar a qualidade de gastos e não apenas para reduzir, né, realmente o tamanho, mas também ter um equilíbrio melhor entre as rubricas? Bom, uma das coisas que, avançando um pouco nessa reflexão que eu proporia para uma revisão do teto, seria incorporar ao teto um conjunto de dispositivos que hoje estão fora, tá? E que permitem uma burla não à legislação, à Constituição, no caso, e sim ao espírito dele, tá? Eu vou tomar o caso do Fundeb. O Fundeb, no ano passado, praticamente por unanimidade, porque não foi, do que eu me lembro, não foi unanimidade plena, mas foi uma votação assim, 400 e tanto, a poucos, tá? O Congresso aprovou o chamado novo Fundeb, tá? Fundeb são recursos transferidos para gastos em educação a instâncias subnacionais. O que ocorre? No contexto daquelas negociações políticas para poder passar a regra do teto, e eu entendo perfeitamente naquele contexto, os defensores da medida do governo, para evitar a crítica de que o teto era contra os gastos com educação e saúde, introduziram lá uma cláusula pela qual as despesas com Fundeb estão fora do teto, chamado extra-teto. Então, embora na opinião pública se tenha a percepção de que há uma barreira ao teto como um todo, na verdade, o chamado teto, do ponto de vista formal, ele se aplica a um universo inferior a 100% do gasto, porque ficam excluídas algumas rubricas. Algumas com total razão. Então, por exemplo, créditos extraordinários. O conceito de crédito extraordinário é incompatível com o conceito de orçamento, porque pelo fato de ser extraordinário, você não pode colocá-lo no orçamento porque você não sabe, né? É como você dizer, eu vou reservar X para o caso de eu ter um problema gravíssimo de saúde. Mas que problema gravíssimo de saúde eu vou ter sabendo exatamente no dia 31 de dezembro? Não sei, posso não ter nada, tá? Mas eventualmente eu quero ter um seguro, tá?
Então, não faz sentido ter os créditos extraordinários no teto, porque eles, por definição, são extraordinários. Você tem que ter essa cláusula de escape, tá? Tanto para pequenas coisas, né, como, digamos, há uma enchente numa cidade de 300 mil habitantes. É uma tragédia incomensurável para quem sofre isso. Mas, num país enorme como o país, como o Brasil, isso é uma gota no oceano, e o que você tem que gastar para atender a essa população não faz sentido. Já, não posso assistir essas pessoas porque não tem orçamento. Como não tem orçamento? Tem que arrumar recursos. Essa pessoa tem que ser apoiada. Mas, normalmente, eram coisas assim do tipo 1, 2, 3, 4 bilhões de reais. E aí serve também para uma situação efetivamente extraordinária para o país como um todo, como aconteceu no ano passado. Nós tivemos despesas extraordinárias 5 ou 6% enormes, tá? E aí também, obviamente, fora do teto. Agora, Fundeb, não faz sentido estar fora do teto, porque aí o que acontece? Acontece o que aconteceu no ano passado. Você aprovou um aumento de gasto que, entre aspas, não gerou problema nenhum, porque, entre aspas, estava fora do teto. Tudo bem, do ponto de vista formal, não é uma violação, tudo dentro dos conformes, etc. Agora, do ponto de vista da lógica do teto, você está furando o espírito, não é? Porque você está... E aí, o que ocorre? Começa a haver a tentação de jogar coisas para o extrateto. Aí um deputado diz, então joga o Bolsa Família no extrateto. Isso é uma esperteza. Isso é contabilidade criativa na veia, né? Então, não faz sentido. Então, acho que você teria que ter um novo teto recalibrado, eventualmente, no começo, com algum alívio para essas coisas que ficaram muito reprimidas nos últimos tempos, como o investimento público, tá? E daí para frente do seguinte, agora vai crescer, mas vai crescer um pouquinho todos os anos. Então, um ponto que eu friso é o seguinte, mudar o teto não significa não ter teto. Ou seja, a ideia de restrição é uma ideia fundamental no Congresso. E senão você começa a aprovar tudo, porque a ideia que muitos políticos têm é que não há limite, que dinheiro dá em árvore, que você tem que aprovar, que depois, de alguma forma, isso se financia. De alguma forma, via inflação ou via mais dívida pública. Tá? Agora, nesse contexto, terá que haver uma repactuação de diversas coisas, coisa que, obviamente, só terá condições o país de encarar em 2023, porque temos que passar esta situação, como se diz na linguagem popular, de vaca não reconhecer bezerro, em que o Brasil está mergulhado com essa polarização doida, da qual os eventos agora de 7 de setembro são exemplos, não é? E aí, como parte desse acordo geral, acho que tem que haver uma repactuação também da questão das emendas. Né? Não faz sentido o país não ter dinheiro para o censo, né? Estamos falando de trocados em termos macroeconômicos, 2 bilhões de reais, num país de uma despesa de 1 trilhão e 500 bilhões, tá? Não faz sentido. E temos que fazer mais obras públicas naquilo que, por mais que avance o investimento privado, continuará a ser dependente do Estado, etc., e que não possamos fazer isso, porque a cota de emendas parlamentares aumentou enormemente nos últimos tempos. Eu não sou contra a figura da emenda parlamentar, tá? Não. Vamos ser realistas, tá? Muita gente quer que isso seja zero. Não. Temos que viver na realidade, tá? A ideia é que qualquer gasto indicado por deputado está associado à corrupção, não faz sentido. Quem conhece como é que é o mecanismo de negociação parlamentar nos Estados Unidos, sabe que lá existe a figura do pork barrel, né, que chama, que são exatamente pequenas despesas que servem para os parlamentares poderem dar satisfação à sua base, etc. Mas isso tem que se dar numa proporção pequena, não é? Agora, quando isso, como a gente mostra aí, está ocupando praticamente metade da despesa do investimento,
significa que você está deixando de fazer grandes obras que são imprescindíveis para o país para fazer uma miríade de pequenos parques esportivos, uma escolinha aqui, outra aqui, fazem sentido, mas que são despesas mais tipicamente de natureza municipal, eventualmente estadual. Aí você dissipa energias fiscais e acaba não fazendo aquilo que é mais essencial para o país crescer. Ou seja, ter parques esportivos é importante para o município, mas não é isso que faz o país crescer em termos de estratégia nacional. Obviamente, um país tem que ter parques esportivos, tá? Mas que tem que... Não faz sentido que Brasília diga se a cidade X tem que ter um parque esportivo aqui ou lá. Quem sabe isso é a população local, é o prefeito, né? Agora, quem tem que definir, vou pegar um caso extremo, né? Se o país vai ter uma usina nuclear, para pegar um caso assim muito particular, sem entrar na controvérsia se a energia nuclear é interessante ou não, evidentemente, energia nuclear não pode ser um gasto feito pelo município, é uma despesa nacional, né?